Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos dar sequência na aula de hoje, na nossa quinta aula, falando da unidade 3, Contrato Individual de Trabalho. Nós vamos abordar então os elementos do contrato de trabalho determinado e indeterminado, por prazo determinado e indeterminado, e as alterações ao contrato de trabalho. Então, nós vamos começar então nessa abordagem trabalhando aqui o contrato de trabalho. Nós vimos nas últimas aulas que essa relação trabalhista, ela tem muito arraigado aquela questão do princípio da primazia da realidade. Ou seja, poderá haver um vínculo empregatício ainda que não exista um contrato celebrado expressamente por escrito, por exemplo. Existe aqui, nos contratos trabalhistas, a modalidade de contrato tácito. Ou seja, o que é o contrato tácito? O contrato tácito é aquela situação em que, na prática, se estabelece uma relação contratual, ainda que formalmente não tenha sido redigido termos referentes ao contrato. Vamos lá, então. Vocês vão lá no artigo 442 da CLT, que vai trazer um breve conceito de contrato individual de trabalho, dizendo o seguinte: contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, ou seja, tácito é aquilo que gera uma garantia da primazia da realidade. Ou seja, tacitamente as partes acabaram ajustando sem nunca terem conversado. A partir de agora tu vai ser meu empregado. Mas tacitamente, na prática, foi se estabelecendo uma relação de emprego aqui. Ou expresso quando é aquela situação. Fulaninho, a partir da manhã, então, tu começa a trabalhar para mim. Aí, ou expressamente, pode ser por escrito ou verbalmente. É muito comum um contrato verbal, quando se estabelece apenas a assinatura na carteira de trabalho, sem que tenha sido redigido um contrato especificamente. No contrato, é o ideal, numa relação de trabalho, que se estabeleça um contrato de trabalho. Nesse caso, tu vai fazer na contratação, você vai fixar o local, o qual a atividade vai ser exercida, a jornada de trabalho, o salário, tudo mais. Tudo isso tu especifica no contrato quando ele é escrito e quando ele é expresso. Quando o contrato é tácito, é aquela situação em que é comum de acontecer também quando começa a se estabelecer. O fulaninho vai lá, começa a ajudar a fazer tal coisa, daí começa a receber ordens, daqui a pouco ele está recebendo uma remuneração, quando vê ele está lá trabalhando tipicamente como empregado, mas nunca chegou-se a se estabelecer um contrato, estabelecendo cláusulas contratuais. Mas é admitido nos contratos trabalhistas a modalidade tácita também. Então, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Aí tem um conceito da Volha Bonfim, a autora fala, a convenção expressa ou tácita em que uma pessoa física presta serviços a outra, pessoa física ou pessoa jurídica, de forma subordinada, não eventual, mediante salário, sem correr os riscos do negócio e de forma contínua. O que a autora trouxe? Trouxe lá os requisitos para reconhecer o vínculo de emprego. Então, nós já vimos lá no artigo 2º e 3º da CLT quais são os requisitos para ter um vínculo de emprego. A autora trata que o contrato de trabalho pode ser expresso ou tácito, mas que preenche esses requisitos do vínculo empregatício. É admitido ainda contratos de equipe ou plurimo. O que é isso? Contrato plurimo é aquele que o empregador celebra um contrato com um grupo de empregados. Então, se estabelece um único contrato para contratar um grupo de pessoas. Nesse caso, é como se houvesse um contrato individual para cada um, mas se formaliza num único termo. Mas individualmente cada uma vai ter, digamos, um vínculo específico individual. Se o fulaninho lá tem um problema, o fulaninho não vai invalidar o contrato dos demais, e sim apenas dele, que é o que tem um problema ou que ele queira discutir esse contrato. Certo? Mas para se estabelecer uma relação contratual, exige-se então algumas formalidades. Vamos lá, primeiro delas, agente capaz. O que é agente capaz? Agente capaz é que as duas partes tenham capacidade jurídica, ou seja, eu tenho que ter capacidade para agir em nome próprio, sem a necessidade de ninguém me representando, me assistindo. Quando que acontece isso? Em regra, quando tiver a maioridade. A maioridade, então, ou quando for, a gente já vai falar da questão da idade, mas o menor da idade, ele pode, mas a partir dos 16, assistido, para ter um vínculo de emprego tradicional.
Mas então o que tem que ser agente capaz? Agente capaz é aquela pessoa que ela pode fazer qualquer ato da vida civil. Ela pode comprar um veículo, ela pode casar, ela pode celebrar qualquer outro típico contrato em que exija capacidade civil. É aquela pessoa que pode agir por si própria. Ela não precisa ninguém estar ali orientando, representando ela. O primeiro elemento é esse. Ela precisa ser um agente capaz. O que mais? O objeto do contrato ser lícito, possível e determinado. Ou seja, lícito é que a lei não proíba aquela relação. Possível, que tem que ser juridicamente possível. Aqui o típico exemplo que os autores usam. Eu não tenho como querer contratar alguém para que preste um serviço de construir uma casa na Lua. É impossível isso. Então tem que ser juridicamente possível. Ou ainda determinado, que se estabeleça efetivamente o que se está buscando. Então, o que se está prestando um serviço determinado e não algo tão vago ou incerto. Mas a gente vai explicar cada um desses logo mais. Vão acompanhando pelo material que eu enviei para vocês ali, que daí fica mais fácil. Forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, existem contratos de trabalho em que a lei estabelece alguns requisitos formais. Quando eu quero celebrar um desses contratos, eu tenho que observar esses requisitos formais. Do contrário, ele vai ser nulo. Portanto, esses são os elementos extrínsecos para uma relação de um contrato de trabalho, de emprego. Nesse caso, eu tenho que respeitar esses requisitos, do contrário, havendo a ausência de algum desses elementos extrínsecos, o contrato é nulo. É nulo, não adianta, não tem como remendar. Por exemplo, eu não posso celebrar um contrato de trabalho com uma criança de 12 anos de idade. Nem que ela queira, nem que eu queira, nem que ela execute o trabalho. Eu não posso. Então, faltou um elemento, agente capaz. Ele é nulo, ele não tem validade alguma, certo? Então, ali eu botei uns exemplos mais práticos. Contrato de experiência precisa ser na forma escrita. Então, preciso ter um contrato de experiência escrito. Se eu não tiver um contrato de experiência escrito, ele é nulo, ele não existe juridicamente, certo? Então, esses elementos são os elementos extrínsecos. Agora, na sequência do nosso material, nós vamos falar um pouquinho deles. O agente capaz, então, é aquele que tem capacidade de direito, capacidade para agir em nome próprio. Então, capacidade de direito, todo mundo nasce com capacidade de direito. Qualquer pessoa nascendo com vida, uma criança tem 1 mês de idade, ela pode ser parte num processo, sem problema nenhum, ela pode ser parte. Por exemplo, uma execução de alimentos, uma ação de alimentos, a criança pode ter dias, ela vai ser o autor da ação, mas ela precisa ser representado por alguém. Isso é um outro elemento. Por quê? Porque ela não tem a capacidade plena. Ela só vai ter capacidade plena na maioridade. Então, quando ela tiver 18 anos, ela tem capacidade civil plena. É isso que a gente fala. Ela pode fazer qualquer ato sozinha, individualmente. Até os 18, a pessoa precisa ser representada ou assistida. O que é representado ou assistido? O maior de 16 anos de idade, ele precisa ser assistido. Então, ele vai praticar os atos, mas alguém precisa ir lá e confirmá-los. Normalmente são os seus pais ou responsáveis legais. O menor de 16 anos precisa ser representado, ou seja, ele não celebra nenhum tipo de contrato. Alguém precisa celebrar em nome dele, representando ele, certo? Então, para se estabelecer uma relação de emprego, a regra, maior de 18 anos. Em caráter de exceção, entre 16 e 18 anos, mas respeitando algumas limitações legais e mediante a assistência. Então, eu quero contratar um adolescente de 17 anos. O que eu preciso fazer? Eu preciso celebrar um contrato com ele, mas alguém precisa assisti-lo. Ele assina o contrato, mas o seu responsável legal vai assinar também, assistindo essa relação contratual, certo? E tem algumas limitações legais que ao longo das nossas aulas a gente vai trabalhar. Lá, tem umas limitações, dependendo do ambiente, ele não pode trabalhar, trabalho noturno. Então, são algumas limitações que a lei estabelece para proteger esse menor da idade. E ainda, um caráter de exceção maior ainda, é os contratos entre 14 anos e 16, que só é admitido na condição de aprendiz. O que é o famoso jovem aprendiz?
O jovem aprendiz, o aprendiz, é aquele que ele estabelece um vínculo de emprego, mas ele tem uma vinculação com uma instituição de aprendizado. E essa atividade que ele vai exercer, ela deve ter um caráter formador. Então, ela deve ter um caráter que vai instigá-lo a ter uma formação. Ele vai contribuir para a sua construção como um profissional. Então, o aprendiz tem que ter necessariamente essa finalidade e estar vinculado a uma instituição de ensino, certo? Entre 14 e 16 anos, somente na condição de aprendiz. Menor de 14 anos, em hipótese alguma, pode trabalhar, certo? Em relação ao objeto lícito, ou seja, que a lei não proíbe. Mas, o que mais eu preciso identificar em relação a isso? O objeto lícito, necessariamente precisa, eu preciso observar o quê? Ele tem que, para o empregado ter alguns direitos, a regra é que o objeto seja sempre lícito. Mas, se o empregado ele atuava de forma, tinha uma atuação, porém, essa atuação ele não sabia que era ilícito aquela atividade. Ele vai ser tolhido do direito de buscar, de ter acesso a direitos trabalhistas? Espera lá, aí nós vamos ter que ter calma e identificar alguns requisitos aqui. Vão no material de vocês lá. Se o empregado não sabe que a atividade que ele exerce é ilícita e ele não contribui para a prática da ilicitude, ele vai ter todos os direitos garantidos. Pense o seguinte, imagine que um restaurante, ele acaba, além de produzir os gêneros alimentícios, ele também é um traficante de drogas. Ele vende drogas por meio do seu restaurante. Mas tem um entregador, que é empregado do restaurante. E o empregador, ele faz entregas de comida e, eventualmente, ele entrega pacotes lá, aparentemente de comida, mas ele não sabe que aqueles pacotes, na verdade, têm drogas dentro e ele atua sem saber e sem contribuir diretamente. Por mais que ele esteja ali contribuindo, fazendo a entrega, mas ele não tem conhecimento algum. Nesse caso, ele tem direito ele é garantido todos os direitos. Agora, se o empregado sabe que aquele restaurante vende drogas, mas ele não contribui, ele não pratica nenhum ato, de entrega de drogas na situação, mas ele sabe que existe. Ele só vai receber salário, porque ele trabalhou, ele não vai receber os outros direitos. Se ele sabe que o restaurante, na verdade, é uma boca de fumo, por exemplo. Se o empregado sabe e contribui, ele sabe que o restaurante vende droga e ele entrega a droga sabendo que é droga. Aí ele não está praticando nenhuma relação de emprego, e sim ele é um criminoso. Nesse caso, ele não tem direito a nada. Agora, se o empregado não sabe e contribui, ele tem todos os direitos. Na verdade, aquele primeiro exemplo que eu falei seria desse último. Ele não sabe que o restaurante vende drogas, mas eventualmente ele acaba entregando um pacote achando que é comida, mas é droga. Esse é o último requisito, ele tem todos os direitos. E ainda, por exemplo, ele trabalha no restaurante entregando comida e ele nunca entregou drogas, e ele não sabe que o restaurante também vende drogas. Nesse caso, ele também tem todos os direitos. O que tem que ficar claro é a boa-fé do indivíduo. Se ele não sabe que ele está praticando um crime de entrega de drogas, ele vai ter todos os direitos. Agora, se ele sabe, ele não tem direitos. Se ele sabe e não contribui, ele vai ter direito apenas ao salário. Mas todas as verbas inerentes, contribuições, FGTS, nada disso ele vai ter direito. Certo? Isso no que tange o objeto do contrato. O que mais? Espécies de contrato. Existem duas espécies. Quais são elas? A regra é contrato por prazo indeterminado. Ou seja, eu sei quando ele inicia, mas eu não sei quando ele termina. Essa é a regra, que a gente falou lá dos conceitos do empregado, que é a continuidade, lembram? A continuidade nada mais é do que a regra, o vínculo por contrato por prazo indeterminado. Eu sei quando vai iniciar, mas eu não sei quando ele acaba. A exceção a essa regra são os contratos por prazo determinado, ou também chamados de contrato a termo. Nesse caso, eu sei quando inicia e eu sei quando termina. Eu tenho a expectativa do seu término. Isso é o contrato por prazo determinado, que é a exceção, não é a regra, tá bem? Não esqueçam, a regra é para o prazo indeterminado, exceção para o prazo determinado ou a termo. Mas vamos falar um pouquinho desse contrato a termo. O que nós temos que observar?
Características do contrato a termo, ou seja, por prazo determinado, é que ele deve ser expresso, ou seja, não pode ser tácito. O que é o contrato tácito, que eu falei agora há pouco? É aquele em que as partes acabam estabelecendo uma relação de emprego, mas nunca trataram diretamente sobre isso. Elas acabam, uma vai trabalhando para a outra vai aceitando, vai orientando, daqui a pouco está pagando salário e se estabelece uma relação de emprego, mas nunca formalizaram expressamente. Já o contrato por prazo determinado, entende-se que tem que ser expresso, ou seja, eu vou te contratar para fazer tal serviço até tal data. Eu posso ser verbal ou escrito, mas tem que ser expresso. A doutrina tem autores que dizem que só admite-se contrato a termo se for escrito, verbalmente não se aceitaria, mas isso tem controvérsias. Então, para uma prova de um concurso, qualquer coisa do gênero, entendam que o contrato a termo precisa ser expresso, não é admitido na forma tácita. Isso é unânime, certo? O que mais? Hipótese de contrato a termo. Pode ser termos pré-fixados, ou seja, o contrato inicia hoje e vai terminar daqui a um ano, especificamente um prazo temporal, esse é comum de acontecer, uma data específica. Execução de serviço especializado, ou seja, eu defino qual é o serviço e eu vou dizer, o contrato a termo vai acabar quando tu finalizar o serviço. Certo? Pode ser uma obra, pode ser uma reforma, pode ser até mesmo um curso. Uma instituição contrata um professor para ministrar aulas durante todo um curso. Quando acabou o curso, acabou-se então o contrato. O contrato tinha um prazo de duração conforme o serviço. Ou ainda, a realização de certo acontecimento previsível, condição resolutiva que a gente chama. Então, quando você concretizar um acontecimento futuro definido, aí nós vamos então ter o fim do contrato. Pode ser, por exemplo, eu vou contratar tu quando o meu empregado que tu está substituindo tiver alta médica, que ele está doente, vai então se encerrar o contrato de trabalho então a termo. Eu posso pré-estabelecer isso. Tu está sendo contratado para substituir alguém. Agora, quando esse empregado, o empregado titular tiver alta médica e poder retornar ao trabalho, o teu contrato a termo vai ser extinto, certo? Com isso eu não vou pagar o quê? Eu não vou pagar o aviso prévio, porque eu já sei que o empregado sabe que o contrato dele tem um tempo para acabar, e daí perde a finalidade do aviso prévio. O que mais? Contrato a termo, que é a exceção, como a gente falou, ele tem um prazo máximo de duração. Qual é o prazo máximo de duração? 2 anos. Ele pode durar no máximo 2 anos, havendo uma prorrogação dentro desse prazo. Ou seja, eu faço um contrato por 1 ano e renovo por mais 1 ano. Beleza, aí tudo bem. Ou, por exemplo, eu contrato por 1 ano e renovo por mais 6 meses. Nesse caso, não vai atingir os 2 anos, mas vai ser o máximo 1 ano e meio. Por quê? Porque o prazo máximo é 2 anos, mas se houver prorrogação, só admite-se uma prorrogação. Então, se eu prorroguei só por mais 6 meses, mesmo que tivesse mais 6 meses para fechar os 2 anos, não é admitido, porque só admite uma única prorrogação. Quanto a isso, o que tem que se cuidar? A empresa, digamos que contrata um empregado com prazo determinado, ele trabalhou 1 ano. Nesse caso, encerrou-se o contrato, encerrou-se o vínculo. Daí a empresa acha que necessita do serviço dele dali 3 meses. Ela pode recontratar ele por um novo contrato por prazo determinado? Não. A lei estabelece que entre um contrato a termo e outro contrato a termo deve haver um espaço, um tempo de 6 meses. Entre um contrato a termo e outro contrato a termo deve haver um espaço temporal de no mínimo 6 meses. Então, se não houver, não é admitido, certo? Então, aliás, se por acaso ele foi contratado 3 meses depois, o que vai acontecer? Considera-se o contrato por prazo indeterminado, certo? Aí o empregado acaba adquirindo todos aqueles direitos típicos lá do empregado por prazo indeterminado, que é a regra, tá bem? Em relação à antecipação do fim do contrato, se houver justa causa, qualquer das partes, havendo justa causa, pode rescindir sem problema nenhum. Agora, se for sem justa causa, por exemplo, o empregador contrata o empregado por um contrato a termo de 2 anos, mas chega lá 1 ano e ele não quer mais o empregado. Ele vai antecipar, então, o fim desse contrato por prazo determinado. Pode? Pode, mas ele vai ter que pagar o quê?
Ele vai ter que pagar metade da remuneração que o empregado teria direito até o final do contrato. Ou seja, ele fez o contrato por 2 anos. Digamos que era R$1.000 por mês. Então, ele trabalhou o primeiro mês, ganhando R$1.000, R$12.000. Aí, quando iria começar o o primeiro ano, né, R$1.000 por mês, 12 meses, dá R$12.000. O segundo ano, quando iria começar o segundo ano, o empregador dispensa ele, diz que ele não quer mais que ele trabalhe para ele. Nesse caso, o que o empregador deve pagar ao empregado? Metade da remuneração que teria direito até o final do contrato. Ainda teriam mais 12 meses de contrato. Ao total, ele receberia 12 mil. O empregador, ao antecipar o fim do contrato, deve pagar metade do que ele teria direito, ou seja, R$6.000. Ele pode dispensar o empregado por prazo determinado antes do termo estabelecido no contrato, mas ele irá, aliás, pagar metade do que o empregado teria direito até o final do contrato se tivesse continuado trabalhando. Por que isso? Porque havia uma previsão, o empregado ele tinha aquela preparação. Por exemplo, ele adquiriu um carro e iria pagar em 12 meses, em 24 parcelas, já que o contrato era por 2 anos, e ele se depara com uma situação que ele trabalhou 1 ano, e daí como é que ele vai pagar o resto das parcelas? Nesse caso, ao menos há uma antecipação ali de a metade do que ele teria direito, para ele também não ficar tão desamparado. E o empregado pode pedir para sair antes? Pode. Ele precisa pagar alguma coisa? Em regra, não. Mas, se o fato dele ter se desligado antes tenha gerado algum prejuízo ao empregador, nesse caso, ele vai ter que possivelmente arcar com danos que tenha causado, certo? Digamos que o empregador estava contando com aquele empregado e ele teve prejuízos do fato dele ter saído. Esses prejuízos poderão ser arcados pelo empregado também, certo? Mas tem que provar que houve um prejuízo e esse prejuízo se deu em decorrência da sua saída. Eu botei ali, no material de vocês, tem uma observação. Exceto se houve cláusula asseguratória da rescisão antecipada. Pode haver o seguinte, eu faço um contrato por prazo determinado de 2 anos e prevejo lá uma cláusula asseguratória da rescisão antecipada. Nesse caso, eu não vou precisar pagar metade do que ele teria direito. Eu vou pagar as verbas rescisórias típicas do contrato por prazo indeterminado. Ou seja, vou dar aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional, o FGTS, a multa do 40% do FGTS, isso aí, sobre o contrato, o tempo que perdurou aquele contrato por prazo determinado. Tá bem? O que mais nós temos que observar? Requisitos para a validade do contrato a termo. Então, ele tem alguns requisitos. Quais são eles? Serão válidos os contratos que tiverem essa finalidade. Contrato a termo não pode ser assim, a bel prazer. Ele tem que ter uma justificativa, porque a regra, como eu falei, é por prazo indeterminado. Eu sei quando inicia e não sei quando acaba. O que eu tenho que observar ali? Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a definição de prazo. Ou seja, eu vou contratar um empregado para substituir uma empregada que está na licença maternidade, por exemplo. Ou eu botei ali o azulejista, que isso é comum nas empresas de construção civil. Eu vou contratar o azulejista, o pintor, por um prazo determinado, porque é só ele colocar o revestimento no prédio e não vai mais ter serviço para ele. É só ele pintar o prédio, não vai mais ter serviço para ele. Com isso, eu faço um contrato por prazo determinado pelo serviço. Quando acabou o serviço, acabou o contrato, como a gente falou antes. Mas tem que durar no máximo 2 anos, não esqueça. Ou ainda, atividades empresariais de caráter transitório. Eu botei o exemplo ali, hotéis de veraneio, só no verão. Quando há uma demanda maior de público, ele contrata por prazo determinado. Eu vou contratar por prazo de 6 meses, que é quando eu tenho um movimento ali. Ou até menos de 6 meses, começa em novembro e vai até março do ano. Nesse caso, eu vou contratar com prazo determinado, porque eu tenho a justificativa que é quando há uma demanda maior na minha atividade, certo? E o contrato de experiência? O contrato de experiência é um contrato a termo, mas ele tem características próprias. Ele pode durar no máximo 90 dias. 90 dias prorrogável por uma única vez também. É a regra geral do contrato a termo. Porém, aqui no contrato de experiência, ele tem uma regra mais específica, que ele tem uma redução do tempo. Somente 90 dias. Eu posso contratar, então, 30 dias, prorrogar por mais 60 dias, 45 dias por mais 45, 90 por mais 30, 60 por mais 30, tanto faz.
mas no máximo é 90 dias e tem que prorrogar uma única vez. Pode prorrogar uma única vez. Mas ele precisa ser expresso, formal e anotado na CTPS, certo? Expresso, formal e anotado na CTPS. Se não tiver anotação na CTPS, ele entende que é por prazo indeterminado, certo? E se caso acabe os 90 dias, o empregado continua trabalhando, mais 1, 2 dias, 3 dias, esse contrato pode ser prorrogar então por prazo indeterminado. Nesse caso, o empregador tem que garantir todos os direitos inerentes do vínculo tradicional. Aviso prévio, multa de 40% do FGTS, todas as verbas proporcionais. Certo, pessoal? Agora nós chegamos numa modalidade peculiar que foi criada com a reforma trabalhista, que é o contrato intermitente. O que é o contrato intermitente? O contrato intermitente para alguns é algo assim, foi criado pelo legislador, algo bizarro. Para muitos autores, eles entendem que é um Frankenstein dos contratos, porque ele não tem muito nexo. Vamos explicar para vocês o que é o contrato intermitente. Na verdade, a ideia ela pode ser boa, ela pode se aplicar realmente, mas pontualmente para algumas atividades. O contrato a termo, em regra, ele é admitido para qualquer atividade. E como que ele funciona? O contrato a termo, não, o contrato intermitente. O contrato intermitente, ele funciona da seguinte forma. A empresa celebra um contrato intermitente com o empregado. Nós vamos assinar um contrato, vou assinar a tua carteira com um contrato intermitente. Mas o que é o contrato intermitente, professor? É o seguinte, o empregado ele não tem a habitualidade, a continuidade. Ele tem subordinação, ele tem onerosidade, ele tem pessoalidade, mas ele não tem a continuidade, a habitualidade, porque ele vai trabalhar apenas quando ele for chamado. Então, o empregado intermitente pode ser chamado para trabalhar 2 meses seguidos, pode, ou pode ser chamado para trabalhar 5 dias apenas, também pode, 2 dias apenas, também pode. E como que ele vai ser remunerado? Ele vai ser remunerado da seguinte forma. E essa modalidade foi criada pensando lá nos restaurantes, no setor de hotel, casa noturna, restaurante, bares, porque eles têm o costume de contratar os freelancers, para trabalhar apenas finais de semana, apenas quando tem maior demanda. E daí eles pagavam eles de forma autônoma, sem fazer nenhum registro. Então o que o legislador pensou? Nós precisamos também garantir direitos a essa classe. Garantir que eles tenham uma contribuição previdenciária, para que quando eles caem doentes eles possam ter um auxílio-doença, possam se aposentar. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso criando um contrato chamado de intermitente. Eu vou celebrar o contrato e daí esse contrato ele tem algumas regras. Deve ser escrito e tem que anotar na carteira de trabalho. Então, ele precisa ser escrito com identificação de que ele é um contrato intermitente e ele deve ser assinado na carteira de trabalho. E como que eu remunero ele? Por exemplo, tem o contrato, mas daí tu vai dizer para o empregado, tá, tu fica em casa, quando eu te chamar, tu vai te prestar o serviço. Eu chamo o empregado para trabalhar apenas 3 dias no meu restaurante, quinta, sexta e sábado. Ele trabalhou quinta, sexta e sábado. Ele vai ganhar proporcionalmente aquelas horas que ele trabalhou naqueles 3 dias. Ele trabalhou, então, ao total dá 30 horas. Ele vai receber por essas 30 horas. Ele recebe o valor referente a um salário e mais o quê? Ele, ao final desses 3 dias, ele recebe como se tivesse sido rescindido o contrato. Por quê? Ele recebe o salário dos 3 dias, referente às horas, ele recebe férias proporcionais, 13º proporcional e vai ser contribuído o FGTS proporcionalmente também referente a esse montante que equivale às 30 horas que ele trabalhou nos 3 dias. Mas a remuneração, pensa o seguinte, ninguém pode receber menos que um salário mínimo, certo? Isso vale também para a hora. Então, eu divido o salário mínimo em o tempo máximo que um contrato de trabalho pode durar mensalmente, são 220 horas. Então, eu vou saber quanto que vale uma hora do salário mínimo e vou pagar essas 30 horas que o empregado trabalhou nos 3 dias, certo? Então, eu tenho que remunerar o empregado conforme a carga horária que ele trabalhou, mas nunca inferior ao salário mínimo, a hora do salário mínimo, e nem inferior à hora daquela determinada atividade. Por exemplo,
O garçom vai ter um piso salarial. O piso salarial dele sei lá, vamos chutar aí uns 2.500. E digamos que o valor da hora mínima do garçom seja R$8. Quando o restaurante vai contratar o trabalhador, o empregado intermitente, para trabalhar ali os 3 dias, a remuneração dele em horas não pode ser inferior a esses exemplos que eu dei de R$8 aí, que seria a hora a hora mínima, né, do salário base do garçom, certo? Ele não pode receber menos que a hora do salário mínimo, é a regra. Mas se tiver uma categoria específica, não inferior à hora do salário base daquela categoria, certo? A gente divide o salário não mensalmente, mas sim por hora. Nesse caso, então, ele não pode receber menos do que o valor do salário hora daquela determinada atividade. Mas então como que funciona? Eu celebrei o contrato de trabalho, assinei a carteira, tem um contrato escrito que ele diz que ele é intermitente. Mas aí o que vai acontecer? O empregador vai convocar o empregado para trabalhar, então, aqueles 3 dias, como eu dei o exemplo. Ou então vai chamar ele para trabalhar 30 dias seguidos, certo? Esse chamamento deve ser no mínimo 3 dias antes do início do contrato, do início da atividade. Eu quero que ele trabalhe a partir do dia 1º de março. Eu tenho que chamar ele, pelo menos, então, 1º de abril. Eu quero, pelo menos, até o dia 27, 26, 27 de março, para ele trabalhar a partir de 1º de abril. Por quê? Tem que ter pelo menos 3 dias antes. No momento que ele é convocado, o empregado tem 1 dia para dizer se aceita ou não. Então, ele está lá em casa e daí chamado, tu quer trabalhar aqui 30 dias no meu restaurante? Se tu quiser, tu vai dizer que sim. Se não, se tu não disser nada, entende-se que tu não quer, ou tu pode expressamente dizer que não quer. Nesse caso, se ele não falar nada, beleza, isso não gera nenhuma insubordinação, não tem nenhuma repercussão. Ele somente não vai receber nada. Por quê? Porque ele só recebe quando ele efetivamente trabalha. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer então aqui, ó? O empregado é convocado e ele disser, não, beleza, eu quero. Nesse caso, ele vai lá e quando é o dia para ele começar, ele vai lá e vai trabalhar e vai receber proporcionalmente aqueles dias. Mas digamos que o empregado diga que queira e não vai, não comparece ao trabalho. Nesse caso, ele tem que pagar ao empregador uma multa equivalente a 50% da remuneração que ele teria direito a receber por aqueles 30 dias. Imagina só. Então, ele foi convocado e ele disse, aceitou, ele aceitava trabalhar, mas ele não vai trabalhar naquela data ajustada. Ele tem que pagar metade do que ele teria direito a receber. Efetivamente ele paga, o que o legislador entendeu? Que não necessariamente ele vai pagar. A lei fala que ele tem que pagar, mas ele pode ter um crédito, ou seja, o empregador tem um crédito com aquele empregado. Na próxima vez que ele for trabalhar, se digamos que o empregador ficou com um crédito lá de R$2.000. Na próxima vez que ele for trabalhar, se ele tinha que receber 4, ele recebe apenas 2 e os outros 2 seriam um crédito. Isso é o que foi dito que deveria ser feito, ainda que tem muitas discussões. Por isso que eu disse que esse contrato tem muitas críticas. E o que mais? Então, a recusa não caracteriza uma insubordinação, caso ele não queira. Por quê? Porque ele pode ter um contrato de trabalho intermitente não apenas com um empregador, mas com vários empregadores. Aí digamos que um garçom tem contrato intermitente lá com 5 restaurantes diferentes. Aí chamam ele, um restaurante chama para ele trabalhar naquele final de semana, sábado e domingo. Ele pode optar por trabalhar naquele, ou ele pode, se ele tiver outra proposta, tem mais 3 propostas, ele pode optar aquela que for mais vantajosa para ele, certo? Por isso que ele tem a opção de não ir, porque a ideia era essa, é que o empregado tivesse vários contratos intermitentes. E ele vai ter remuneração, vai ter contribuição previdenciária conforme ele for trabalhando, certo? Se ele ficou lá 1 mês sem trabalhar para ninguém, ele não vai receber nada e não vai ter nenhuma contribuição previdenciária, nada sobre esse período, certo? Então, o que mais? O contrato intermitente, então, convocado, o artigo, parágrafo 6º do artigo 452-A, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas.
a remuneração, que ele teria direito, né, porque ele trabalhou, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º proporcional, repouso semanal remunerado. Se ele trabalhou só 3 dias, faz uma expectativa daquele valor sobre os quatro dias de descanso que ele teria direito no mês, por exemplo. Porque a regra é assim, o cálculo, eu considero para o cálculo trabalhista que o mês tem 30 dias e são 26 dias trabalhados e 4 domingos, 4 dias de descanso. E daí eu faço a projeção desse valor que eu recebi lá pelos 4 dias, então, que ele teria direito. E eventuais adicionais legais, por exemplo, se ela tem adicional noturno, salubridade, tudo isso. O parágrafo 9º diz: a cada 12 meses de contrato intermitente, o empregado tem direito a 1 mês de férias. Quando fala de férias do contrato intermitente, na verdade, não há efetivamente umas férias, e sim porque ela não é remunerada, é só um período que ele vai ficar descansando, ele não vai ser chamado, porém ele vai ter a possibilidade de ser chamado por outros restaurantes. Portanto, se ele tem 5 contratos com 5 restaurantes diferentes, ele, a cada 12 meses de um contrato, ele pode ficar 30 dias sem ser chamado, digamos, né, os 12 meses subsequentes. Mas não impede que ele não vai ser chamado pelo restaurante A, mas ele vai ser chamado pelo restaurante B, C, D, entenderam? Então não tem efetivamente esse período de descanso. Ele vai ter um período de descanso com base em relação apenas a um dos contratos. Mas se a ideia é que ele celebre vários contratos, não vai ter efetividade alguma, fora o fato dele não ter remuneração alguma durante esse período. O que mais nós temos que observar? A portaria do Ministério do Trabalho, número 349 de 2018, regulou o contrato intermitente. Fazendo essa regulação, o que se teve aqui? Trouxe algumas regras que devem ser observadas pelo empregador quando da celebração desse contrato. Como que? O contrato deve ser um contrato, então, celebrado por escrito, assinado na carteira de trabalho, na CTPS, identificação, assinatura e domicílio ou sede do empregado e do empregador, valor da hora ou do dia trabalhado, o local onde será efetivamente trabalhado e remunerado, facultam as partes convencionar o local da prestação do serviço, o turno que será estabelecido, forma e instrumento de convocação. Ou seja, eu posso prever que a convocação vai ser dada por telefonema, por mensagem no WhatsApp. Eu posso tudo prever aqui, até para que haja a possibilidade já de dizer se ele aceitou ou não, e se ele aceitou, como se deu esse trâmite em relação ao aceite ou não do chamamento do contrato intermitente. Certo? Na sequência, considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele no qual o empregado intermitente haja sido convocado. Então, existem períodos de convocação e períodos de inatividade. O período de inatividade não considera-se como tempo à disposição, portanto, não vai ser remunerado para isso. Certo? Ele pode, durante esse período de inatividade, celebrar contratos com outros empregadores, independente de qualquer modalidade. Certo, pessoal? E por fim, olha só, eu botei uma decisão do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, em relação ao contrato intermitente. O que o TST entendeu? Admitiu-se lá, nesse caso, ele reconheceu o contrato intermitente com a Magazine Luiza, com a empresa, entendeu que o contrato intermitente, ele é lícito para qualquer atividade, porém, ele deve ser tido como uma exceção, caráter excepcional. A regra é que seja o contrato por prazo indeterminado ou o contrato a termo. O contrato intermitente seria em caráter excepcional, mas admitiu-se, então, a legalidade desse contrato. Certo? E, por fim, chegando-se, então, ao final da aula, efetivamente, nós vamos trabalhar aqui a alteração do contrato de trabalho. A alteração do contrato de trabalho, ela tem que se observar o seguinte, ó. O contrato de trabalho, ele pode ser alterado? Pode ser alterado, mas não pode ser alterado de forma abusiva ou ilegal. Ou seja, o empregado nunca pode abrir mão de um direito legalmente garantido a ele. Eu botei no material de vocês um exemplo. O empregado abrir mão de receber férias, abrir mão de ter um descanso semanal remunerado, abrir mão do 13º. Não pode, ele não pode. Abrir mão de limite de jornada de trabalho, assim, não, tem um limite, né? Mesmo que esteja num contrato, um cargo de confiança também há uma limitação, deve-se respeitar um período de descanso.
Então, pessoal, pode haver alterações contratuais, mas desde que elas não sejam abusivas ou ilegais. O que nós temos que pontuar aqui? Artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícito a alteração do contrato se houver mútuo consentimento e desde que não resulte direto ou indiretamente prejuízos ao empregado. Então, vão olhando no material, eu botei ali. O que nós temos que observar? A alteração do contrato tem que haver mútuo consentimento e não pode ser prejudicial direto ou indiretamente ao empregado, certo? Não pode haver prejuízos ao empregado, tá bem? E aqui, na sequência, nós vamos falar de algumas hipóteses em que admite-se a alteração unilateral do contrato de trabalho e ela não é tida como ilegal. Em regra, ela não é tida como ilegal. Então, admite-se que o empregador altere o contrato de trabalho para mudança do local de trabalho desde que não caracterize transferência. O que caracterizaria a transferência? Ele ter que mudar de domicílio para prestar o seu serviço. Então, por exemplo, a empresa tem a sede e a filial na mesma cidade. Ele pode haver a mudança do local de trabalho, dizendo que o empregado não trabalha mais na sede e vai trabalhar na filial. O empregado não vai precisar se mudar ao seu domicílio para fazer isso, então é legalmente admitido. Mudança do horário ou turno. Ele muda o horário, trabalhava no turno da manhã, vai passar a trabalhar no turno da tarde. Isso em regra, pessoal, porque quando demonstrado que essa alteração visou lesar o empregado, aí admite-se como alteração abusiva. Particularmente, eu tive um caso em que aconteceu o seguinte, num processo que atuei como advogado, o empregador mudou o horário do empregado, que sempre trabalhou ele sempre trabalhou no turno noturno, trabalhava até madrugada. Por quê? Porque ele estudava no turno diurno, fazia faculdade. O empregador, diante de uma situação que aconteceu, querendo prejudicar o empregado, simplesmente altera o seu horário de trabalho, impedindo que ele pudesse continuar os seus estudos, o que acabou gerando o atraso na sua formatura e demonstrou-se que houve um ato lesivo. Ainda que, num primeiro momento, pareça ser lícito, mas se comprova que houve abusividade, nesse caso ele torna-se ilícito. Não pode ser haver alteração abusiva nem ilícita, como eu falei. Então, em regra, pode mudar o horário e o turno, sem problema nenhum, por iniciativa unilateral do empregador. Mas se ele fez isso no intuito de prejudicar o empregado, aí não, aí é vedado. O que mais que o empregador pode fazer unilateralmente? Alterar a função, desde que não represente rebaixamento do empregado, transferência para a localidade diversa do contrato. Então, haja uma transferência, mas esse empregado exerça cargo de confiança, por exemplo, um gerente. Transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento, ou seja, fechamos a filial, não tem outra saída, tem que transferir para outra cidade e isso não é abusivo, independente do cargo que o empregado ocupe. E alterações tácitas. Pode haver alteração tácita? O que é uma alteração tácita? Aquela em que não foi formalizado no contrato escrito nem no contrato expresso, verbal, mas foi alterado, as partes passaram a agir diferente do que tinha sido fixado no contrato. Admite-se alteração tácita, desde que ela não seja abusiva e ilegal. Eu botei um exemplo para vocês. Olha só a situação. O empregado foi contratado para exercer 44 horas semanais a jornada de trabalho. No entanto, ele exercia apenas 36 horas semanais. Ele ficou assim, digamos, lá por 1, 2, 3 anos, trabalhando, recebendo como se fosse 44, mas trabalhando 36. Pode o empregador, de uma hora para outra, dizer, não, a partir de agora, empregado, tu vai ter que trabalhar as 44 horas que estão no teu contrato, mesmo que tu já esteja trabalhando assim há 3 anos. Pode fazer isso? Não pode, porque houve uma alteração tácita do contrato de trabalho que houve aceitação. O empregado ficou por um bom período de tempo, aceitando que ele trabalhasse menos. Nesse caso, houve uma alteração. Não tem um tempo certo, mas transcorreu alguns meses, já pode entender que houve sim alteração tácita, sem problema nenhum. Certo? Nesse caso, ele não pode exigir que o empregado trabalhe mais recebendo o mesmo salário, mesmo que inicialmente dissesse que era 44 horas para aquele valor de salário. Mas se houve aceitação de que ele trabalhasse menos e continuou remunerando no valor total, entende-se que houve a alteração, que aquele salário é para trabalhar 36 horas, certo? Isso é plenamente admitido. Se o empregador não quiser pagar, pode socorrer-se ao Poder Judiciário. Tá bem, pessoal? Com isso, nós encerramos essa parte da matéria envolvendo contrato de trabalho. Contrato de trabalho, então, nós vimos que pode ser expresso ou tácito, pode ser escrito ou verbal,
pode ser por prazo indeterminado, que é a regra, ou por prazo determinado, ou a termo, que é a exceção. Nós falamos também do contrato intermitente, que é essa modalidade aí foi criada pelo legislador com a reforma trabalhista, em que o empregado só recebe quando for chamado. O período de inatividade ele não recebe nada, certo? Beleza, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para sanar eventuais dúvidas. Na nossa próxima aula ao vivo, a gente vai poder conversar melhor ainda, explicando eventuais dúvidas que vocês tenham ficado. Mas podem me contatar a qualquer tempo aí, pessoal. Tá bem? Bons estudos, uma ótima semana a todos. Até logo!